diretamente do 9º Seminário de Religiões Afros, Brasileira e Saúde. Nós estamos aqui com a nossa querida mestra, Helena Teodoro. Mãe Helena, eu gostaria de saber da senhora o parecer desse grande encontro que está sendo aqui em Alagoas, sobre toda essa trajetória, toda essa experiência que a senhora percebeu e que tem acompanhado o trabalho da rede. Olha, para mim esses 10 anos foram muito significativos e esse encontro mais ainda, porque nós conseguimos aglutinar todas as diferentes contribuições que tivemos de países africanos para a cultura brasileira. A gente tem muita necessidade de aprofundamento nas diferentes culturas negras que vieram para cá e trouxeram seu know-how, sua tecnologia, suas especialidades e suas especificidades. As casas de santo, as comunidades terreiro, elas são os pontos preservadores dos diferentes tipos de cultura existente em África, que é um continente imenso e muito diversificado. O processo escravagista no Brasil não foi alguma coisa aleatória, não. Os portugueses sabiam que aquelas pessoas que vinham para cá tinham um conhecimento nas áreas em que deveriam atuar e que eles não possuíam. Então, toda a tecnologia ligada à tecelagem, a trabalho de escultura, trabalho com couro, a agricultura, a mineração, tudo isso é tecnologia africana. E a gente conhecer uma história de um continente que tem mais de 40 mil anos, de um processo civilizatório que tem mais de 10 mil anos, é básico e fundamental. As comunidades terreiras preservaram grande parte dessa memória e elas é que têm que ser o modelo para que nós possamos construir uma identidade forte, um país que se orgulhe de si mesmo, porque nós somos o segundo país de população negra do mundo e temos um know-how que a maioria dos países não tem, porque concentramos aqui mão de obra especializada e elementos espirituais de países de religião tradicional africana. Os Estados Unidos têm apenas em New Orleans a parte do jeje de religião tradicional, mas basicamente foram grupos muçulmanos que foram para lá. Nós aqui temos diferentes tipos de agrupamentos espirituais, tendo por base a religião tradicional. Então é uma riqueza muito grande o encontro de religiões afro-brasileiras de saúde, nos dá todo esse panorama que inclui inclusive as nossas manifestações indígenas, como é o caso da Jurema, e nos permite ter um orgulho danado de participar desse país, de pertencer a uma nação que consegue lidar com a diversidade e tira o melhor de cada uma delas. Sabendo, inclusive, que o Brasil só tem uma cara própria por conta dessa contribuição negro-indígena, porque nós não seríamos nem portugueses, nem franceses, nem holandeses, nem ingleses, né? Nem poloneses, nem finlandeses, nem sírios. Então, o que dá uma cara ao Brasil é exatamente essa reelaboração simbólica e de imaginário feito pelos negros africanos que, apesar dos pesares, reconstruíram o seu ambiente natural, mantiveram a sua fé nos seus orixás, inquices e vuduns, estabeleceram formas de compartilhar os saberes com os donos da terra, com os caboclos, com os índios, e construíram uma forma própria de ser, pautada no respeito ao outro, na pessoa integrada e inteira, na capacidade de ser feliz, mantendo a alegria de viver e agradecendo a Deus pelo dom máximo que cada um de nós possui, que é a vida. Então,
As tradições afro-brasileiras louvam a vida, preservam o equilíbrio de cada um de nós. E eu acho que nada mais importante para a saúde que isso. Já está comprovado no mundo judaico-cristão que 99% das doenças são psicossomáticas. São oriundas do desequilíbrio das pessoas com a sua psique. São doenças autoimunes, são doenças geradas pela nossa própria dificuldade de relacionamento, de trabalho e de afeto. Então, preservar o equilíbrio, que é exatamente isso que os cultos afro fazem, buscar o autoconhecimento, lidar com a diversidade, não estranhar o outro que é diferente, mas aprender com ele e compartilhar com ele, vai nos permitir ter uma vida mais feliz, mais saudável, mais rica. E é isso que a gente consegue ter nesse encontro. Não apenas trocas de informações, mas o compartilhar de afetos, o compartilhar de melhoria para cada um de nós e de respeito ao outro que é diferente, mas é absolutamente necessário. Então eu me sinto muito feliz nesses 10 anos, espero que nós possamos chegar aos 20, aos 30 e que possamos registrar o Brasil como uma das mais importantes e felizes nações negro-africanas do mundo. É um prazer enorme ter esse momento de aula, né? Porque falando de Helena Teodoro vamos dizer, uma enciclopédia de saber. Para finalizar, mãe Helena, eu gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para o coordenador José Marmo. José Marmo, você é o nosso aglutinador, é o nosso comunicador, é o nosso Exu. É você que possibilita e permite que nós estejamos juntos, integrados, aglutinados, abraçados, integrados, e que foi um verdadeiro guerreiro. Se não fosse a sua persistência, se não fosse a sua paciência, se não fosse a sua força, nós não estaríamos aqui hoje. Não chegaríamos aos 10 anos e não teríamos mais de 200 pais e mães de santo de todo o país lidando com a nossa diversidade, respeitando a nossa maneira de ser e entendendo a importância da gente ser a grande família brasileira e verificando que, como os dedos das mãos são diversos, formando uma só mão, as diferentes formas dos cultos afro-brasileiros têm maneiras diversas de manifestação, mas vêm de um mesmo tronco, de uma mesma raiz, de uma mesma base, que é o solo africano, que é a superação do sofrimento através da fé na vida e que é o respeito à natureza, ao outro e a capacidade da gente ser feliz. Muito obrigada, Marmo, por nos permitir esses encontros, por nos formar como família extensiva e por fazer com que esse país cresça, se enriqueça e tenha a condição de se tornar uma das grandes potências, porque a qualidade do seu material humano cada vez cresce mais, e essa qualidade se deve muito à nossa fé na condição humana de cada um de nós, nesse ideal de pessoa que a gente tem e nesse respeito ao outro dado pelos nossos cultos. É isso aí. Muito obrigado, mãe Helena, e tamo junto. Tamo juntos.